Olá, pessoal. Estamos com vocês aqui para fazer um programa Espaço Cidadão diferente, porque estamos confinados em casa. Eu e o professor, também advogado militante na área trabalhista, Alexandre Pinto, está do outro lado, na casa dele, estou respeitando o confinamento. Vamos conversar sobre legislação trabalhista. O que é importante você, empregado, e você, empregador, ficar sabendo em relação às medidas econômicas que estão sendo tomadas diante dessa pandemia do coronavírus. O que é que pode, o que é que não pode, o que é recomendado para a área maior, não só na saúde, mas também para a nossa economia. Professor, advogado Alexandre Pinto, bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação imensa voltar a esse programa e poder colaborar com a nossa sociedade para o esclarecimento devido, como bem você assinalou, tanto para o empregado e principalmente para o empregador. Pois é. Professor Alexandre Pinto, eu peço que você faça algumas considerações iniciais, compartilhando com a gente a sua visão em relação a esses primeiros passos, as primeiras medidas econômicas que têm sido tomadas pelo governo federal, que tem gerado muito transtorno para a sociedade, com muita informação, contra-informação. Uma hora o governo faz uma coisa, depois desfaz. Afinal de contas, qual é o seu pensamento em relação a essa questão? Olha, Robson, é oportuno colocar para o seu telespectador que uma nação, um país do tamanho do Brasil, da importância do Brasil, ele tem que ter, na sua presidência, um timoneiro, alguém que tenha responsabilidade concreta com essa nação. E olha, o fenômeno do coronavírus não nasceu agora, não chegou ontem em nossas casas. Ele já vem se anunciando há alguns meses, não só na China, como na Itália e em outros países. E eu acho que se nós tivéssemos um governo responsável, ele teria que, desde antes, ter traçado um plano, ter traçado uma estratégia, ter discutido com técnicos responsáveis, com pessoas abalizadas, tanto representantes de trabalhadores como representantes de empregadores, para quando chegasse o momento que nós estamos vivendo hoje, de quarentena ou de quarentena compulsória geral, a gente ter um modelo pronto, discutido, sério e concreto para resolver o problema. Ou seja, não há um projeto está se tentando fazer tudo às pressas, né? E alguns erros estão sendo cometidos, né? Tá parecendo, não tenha dúvida que toda vez que... Está lembrando muito a mesma posição do governo, né? E para você que está nos acompanhando, já vamos falar sobre detalhes da lei, o que é que pode, o que é que não pode, para o trabalhador e para o empregado. Mas está lembrando muito a postura que o governo teve diante das queimadas da Amazônia e depois a mesma postura diante do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Mas que foi tentar agir de alguma forma. Professor, diante dessa situação que a gente está vivenciando, quais são os principais tópicos que a gente pode compartilhar com o nosso telespectador, com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Sobretudo o trabalhador e também o empregador, que estão confusos do que é que pode e do que é que não pode? Olha, eu acho que a sociedade toda ficou atônita com a série de ilações que foram despejadas na mídia, de que vai acontecer isso, aquilo. Olha, dezenas de trabalhadores me procuraram, né? Professor, eu vou ficar sem salário? Aqui na minha própria casa, eu mandei a minha empregada por uma questão de zelo, para que ela fosse para casa, ficasse em repouso, e ela disse, eu vou ficar sem salário? Eu disse, não, o seu salário vai ser pago, vamos trabalhar para isso. O que foi que o governo trouxe? Ele trouxe alterações no que diz respeito ao teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento ou antecipação de feriados, banco de horas, né? E alterações no recolhimento do FGTS, e a mais polêmica de todas, que ele já deu uma ré, já abandonou esse tema, que foi a suspensão do contrato de trabalho. Isso graças ao protesto forte do Congresso Nacional, tão criticado pelo governo, e também a pressão da sociedade, dos trabalhadores. Lógico, porque... Há 4 meses sem receber um centavo. E aí, pergunto, isso é bom para a sociedade? É bom para o empregador? É bom para o empregado? Ora, se o empregado não tem dinheiro, ele vai comer o quê? O empregador vai vender o quê? Vai fabricar o quê? Nada. Isso cria um caos e uma estagnação completa da economia. Lógico, é um momento de dificuldade, ninguém pode ser cego de achar que o empregador vai poder enfrentar isso sozinho. Não, isso tem que ser feito
as duas mãos, unidos, empregado, empregador, e com a terceira mão, e importante, que é a mão do governo, a mão do Estado, a presença estatal nessa relação. Né? Não pode desamparar nem destruir os nossos empregadores. Não, porque você está matando a galinha. Também não podemos comer todos os ovos, porque não vai ter pintinho para substituir a galinha. Exatamente. É momento de alguém que tenha postura de liderança para dialogar com todas as partes e encontrar a melhor solução para todo mundo. Liderança e responsabilidade. Né? Veja só, ele trouxe alterações no teletrabalho. Maravilhosa, mas nem ao menos se precisaria que isso estivesse no texto da medida provisória, porque qualquer bom senso, qualquer iniciante do direito do trabalho saberia que, numa situação dessa, qualquer juiz, qualquer Ministério Público do Trabalho vai entender que você poderia alterar o trabalho para o empregado ficar em casa, protegendo a sua saúde e produzindo para o empregador. E foi o que ficou estabelecido na medida provisória. O teletrabalho permite. O que é o teletrabalho? Para o telespectador que não conhece. É aquele que você fica na sua casa produzindo para a empresa. Ah, professor, mas se for uma fábrica, ela pode deixar o equipamento de produção na sua casa e você fica produzindo. Né? O meu trabalho é um telemarketing, é uma venda online, você continua fazendo isso no seu aparelho, que a empresa vai levar para a sua casa ou vai fazer um comodato com você daquilo que você tem. Né? Então, esse aspecto do teletrabalho é extremamente positivo, salutar e oportuno. Porque não é para o empregado, se ele pode ficar em casa produzindo, que ele fique. Muito bom para ele e bom para o empregador. Né? Segundo, aí começa, você vê a imperfeição de um texto. Antecipação de férias individuais. E logo em seguida diz, concessão de férias coletivas. Na verdade, a expressão deveria ser antecipação de férias individuais ou coletivas. Porque o texto deixa dúbio. Dá a entender que você pode antecipar a férias individual, mas não pode antecipar a férias coletiva. E o que você quer com isso? É que se não há como haver o teletrabalho, porque em algumas atividades não tem como ter, né? Uma fábrica de sorvete, como é que você vai levar uma fábrica de sorvete para dentro de uma casa? Não tem como você fazer isso. Né? Uma indústria e algum tipo de produto eletroeletrônico, não tem como você fazer. Então, nestes casos, a possibilidade que a lei trouxe foi o quê? A lei diz o seguinte, nas férias individuais, o empregado tem que ter completado um ano, chamado de período aquisitivo, e a partir daí a empresa vai dar férias a ele. Neste caso, ela tem que avisar 30 dias antes. Ora, se avisar agora para tirar daqui a 30 dias, perde o sentido de dar as férias, porque a crise está agora. Né? Então, o que foi? Em vez de ser 30 dias, nessa individuais, o patrão vai ter que avisar com 48 horas, bastante razoável. Aí você pode dizer, mas Alexandre, o empregado vai perder porque as férias, que seria por lazer, para ele fazer uma viagem, ele vai estar sacrificado. Sim, mas o momento não é de sacrifício só do empregador, é de ambas as partes. Exatamente. Então, essa parte de sacrifício, o trabalhador também vai ter que dar. Né? Não pode ficar sem o salário, né? Isso. Nas férias, o que vai acontecer? A lei diz que você paga 2 dias antes de começar as férias. Com a medida provisória, muito sensata, ela vai receber 5 dias após o início. E a parcela referente ao que eles chamam de 1/3 de férias, que é aquela gratificação que o trabalhador recebe, somando a mais do seu salário, 1/3 para gozar as férias. Esse 1/3, aí a medida provisória coloca que o empregador pode pagar agora ou até dia 20 de dezembro, que é a data final do pagamento do 13º. Então, ele juntou as duas coisas. Eu acho que aí, nesse caso, foi sensato, porque você alivia o caixa, até porque esse empregado que vai estar de férias com coronavírus, ele não vai passear, porque não tem onde passear, nem pode, seria irresponsabilidade dele. Né? Mas aí, esse 1/3 de férias, ele não perde, mas só vai receber mais adiante para dar um respiro no caixa da empresa, porque várias empresas vão estar nos próximos dias, ou próximas semanas, ou próximos meses, com dificuldade de caixa. Professor Alexandre Pinto, e como é que fica essa situação que muito se fala também de que há empresas, no caso, eu vou falar aqui de gigantes, empresas grandes, que, por exemplo, poderão receber a ajuda do Estado, mas que não se fala em que contrapartida elas vão ter. Quem vai receber a ajuda do Estado brasileiro? Vai poder demitir funcionário? Por exemplo, companhias aéreas? Olha, isso é outro aspecto, que isso deveria ter ficado não uma medida isolada para um determinado segmento. Existem todos os segmentos da economia, eles têm a sua importância, cada qual no seu padrão, no seu papel social. E aí sim, não se pode conceber que o Estado vá socorrer um segmento empresarial sem que haja uma contrapartida. E aí, no caso aqui, a contrapartida não é nem de tributo, eu até acho que esse momento de tributo o Estado vai dar sua cota de sacrifício, mas é a questão da garantia e manutenção
do emprego e dos salários dos trabalhadores para que possa deixar a economia minimamente funcionando. E se você faz isso, consegue um benefício, um suporte, um apoio a um segmento, como, por exemplo, as companhias aéreas, os hotéis, você vai dar um suporte e não tem contrapartida da garantia do emprego, para mim isso é um crime. O Estado dá um suporte, deixa de recolher um imposto, de repente injeta um dinheiro, mas sem haver compromisso nenhum, não pode, né? Não pode simplesmente agora, pegar o dinheiro que é público para socorrer o grande, sem o grande ter nenhum compromisso com aquele que mais precisa, né? Lógico. Professor... Hoje à noite mesmo, Robson, o presidente do Sindicato dos Hotéis tem uma entrevista falando de que ia pedir à governadora Fátima a redução do ICMS da energia elétrica para o setor hoteleiro, porque é uma das tarifas, eu sei que aquilo é um dos custos mais elevados deles, porque queira ou não queira, é uma estrutura muito grande de consumo, muito elevado. Eu até acho que isso é interessante, desde que haja esse comprometimento. Compromisso. Agora, outro aspecto relevante, Robson, é a questão do banco de horas. O que é o banco de horas? O banco de horas. Se o nosso telespectador entender. O banco de horas é o seguinte: o empregado fazia horas a mais, em vez de receber o pagamento como hora extra, essas horas eram armazenadas para posteriormente ele gozar a folga. A lei não previa o que nós chamamos de banco de horas negativo. O que é isso? É o empregado ficar devendo horas na empresa. E aí, nessa medida provisória, ela permite que tanto você tenha o banco de horas positivo, ou seja, horas a mais que o empregado tinha, e ele vai ficar em casa e vai compensar essas folgas, que é bastante sensato. É um momento de se utilizar. Ele, não, mas eu estava guardando isso para ir um casamento da minha irmã. Não. O momento é de sacrifício. O empregado também vai ter sua cota de sacrifício. Então, ele vai poder usar o banco de horas para isso. Como também ele vai poder, se o empregado não tem saldo de horas para gozar a folga, ele vai gozar e ficar devendo essas horas que serão pagas como horas a mais em outros dias, quando a economia voltar a funcionar normalmente. Nesse aspecto, a medida foi bastante interessante e razoável. Como também a questão relativa ao FGTS, em que o FGTS do mês de março, abril e maio, ele fica postergado. Isso é bastante interessante, porque é um recurso que não vai fazer falta à União, não vai fazer falta ao fundo nesse momento, mas vai ajudar a empresa, porque queira ou não queira, é 8% da folha do pagamento. É algo bastante significativo, principalmente se tratando de pequena e média empresa. Muito bem. Professor Alexandre Pinto, nós temos mais 2 minutos de entrevista. Eu gostaria que você pudesse, objetivamente, colocar mais ponto, ou dois pontos assim que estão presentes nessas mudanças em relação à relação entre trabalhadores e empregadores, né, que deverá mudar ou que já mudou com essa nova medida provisória do governo federal. Olha, veja só, para mim, 2 aspectos importantes. Primeiro, esse vai um recado para o nosso empresário. Demitir empregados nesse momento não é só um ato desumano, é um ato não inteligente e economicamente completamente contrário à empresa. Segundo, opte pelo banco de horas inicialmente. Nós não sabemos como é que vai ser o clima daqui a 15 dias. Opte por colocar em regime de banco de horas. Manda o empregado, já que não pode funcionar, manda o empregado para casa usando o banco de horas negativo ou positivo. Né? Ou, se a situação permanecer, opte pelas férias coletivas. Também é um mecanismo que vai ajudar a sua empresa a se manter e vai garantir aos seus empregados a subsistência. E mais alguma orientação para finalizar que você passa para o trabalhador, para o empregador, o professor Alexandre Pinto? Olha, o mais importante é que as partes tenham consciência de que o momento é de sacrifício para todos, e esse sacrifício não pode ser só unilateral. Ele tem que ser partilhado entre o patrão e o empregado. O empregado abre mão de alguma coisa que a lei lhe garante aqui momentaneamente, e o patrão abre mão da sua lucratividade, um pouco do sacrifício do patrimônio empresarial, mas é o momento que se vai ter que se enfrentar. Não fazer isso, se cada qual puxar a corda de um lado, a corda se torna e não dá nada para ninguém. Muito bem. Muito obrigado, Alexandre Pinto, pela sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Um abraço a todos e até a próxima volta. Até uma próxima, professor Alexandre. Muito obrigado.